Agora só, olha só, pessoal, quero seguir adiante trazendo um outro contorno aqui para a discussão, doutora Karina, até porque uma das notícias que acabaram roubando a cena de verdade não foi nem sobre política, não foi nem sobre economia, nem gripe aviária, mas sim o anúncio da separação do casal Virgínia Fonseca e Zé Felipe, a mega influenciadora e também ali o igualmente influenciador, filho do Leonardo, não é isso? Agora, o casal, pelo visto, de S. Peixoto, me ajuda aqui a trazer com precisão, fez um pronunciamento ontem nas redes sociais, ao qual eles revelavam ali uma separação, suposta separação, mas dizem continuar unidos e amigos em prol dos 3 filhos que tiveram juntos. Mas, claro, doutora Karina, as especulações são inevitáveis, né? Inclusive, tem muita gente acusando o anúncio de uma baita estratégia de marketing do casal. Eles até se pronunciaram a respeito agora de manhã, poucos minutos atrás. Em nome da precisão, como sempre aqui no Morning Show, vamos conferir. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui depois da... Postamos ontem para vocês que a gente encerrou o nosso ciclo como casal, mas a gente continua como amigos. Não, gente, não é marketing. Zé não vai lançar música, eu não vou lançar produto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, galera, por favor, não esperem confusão. Briga, não espero, que não vai ter. Não espera a gente chegando em casa, saindo louco com as roupas, enfim, um saindo da casa. Não tem inimigo aqui, velho, até porque tudo que a gente construiu foi junto. Sim. Né? E a gente vai continuar uma família, pelo bem dos nossos filhos e por tudo que a gente construiu também, tudo que a gente viveu, foi tudo muito especial. Então... Todo final de ciclo é difícil mesmo. Ontem a gente passou, eu e Virgínia, choramos a noite toda, mas... Sim. Tamo aí. Choraram a noite toda. Será? Para mim parecem 2 canastrões aqui. Se não for o caso, eu publicamente vou retirar o que pelo menos a minha sensação. Mas, de fato, apesar dessa desmentida aqui, doutora Karina, parece que realmente ainda tem muita gente apostando que não passa de uma grande encenação. Inclusive, a Virgínia Fonseca é a garota propaganda dessa casa de apostas, onde essas apostas estão em curso no momento. Então, não deveria surpreender ninguém, caso de fato seja uma jogada de marketing. E você, o que você acha? Então, você tinha me perguntado do caso anterior. Eu acho esse caso mais difícil de assistir, que é o término de um relacionamento tão lindo, tão romântico, onde eles choraram. Nas redes sociais, né? Ninguém tá dentro. Pois é isso que eu tô falando. É mais difícil você realmente acreditar que existe um fim que esteja assim tão bonito. Então, ou não tá no fim, ou tá faltando uma peça aí pra gente entender. E que a gente nunca vai entender porque tá por fora, né? Esse casal não é só um casal, eles são um produto, eles são uma marca. E leva a gente a pensar sempre, por isso que não é à toa que vem a especulação de que ou eles estão segurando o problema, né, para não estragar as próprias marcas, vai saber. Vamos dar o benefício da dúvida, então, se for verdade essa pessoa. Primeiro, te convence, sim ou não? E se for verdade, essa é a melhor maneira de conduzir isso que normalmente é um processo muito traumático, ainda mais envolvendo filhos pequenos? Eu acho que seja, até porque no final das contas eu imagino que para os filhos é muito mais que os pais tenham um fim amigável, amistoso e até amoroso do que um fim traumático de um rompimento brusco em que o pai sai da casa e se afasta. Eu acompanho há alguns anos já, né? Eu sou de Goiânia, o Zé Felipe também, então já acompanho há alguns anos esse casal aí. Você não tem nada a ver com isso não, né? Não, quer dizer, ruim. Não me surpreenderia. Não, foi mas tudo bem. Agora, David Tasso. Mas assim, a realidade é que eles sempre foram muito amigos, né? Então, ele tem alguns problemas com ansiedade, ataque de pânico, ela já foi ajudar ele em show, e ele deu muito suporte pra ela se potencializar e ser a influenciadora que ela é hoje, com a marca dela, o E-Pink. E o término deles foi muito abrupto pra maioria das pessoas. E eles têm uma base muito grande, pessoas que acompanham não só o trabalho enquanto influenciador ou cantor, mas a rotina da família. Eles, de fato, expõem e vivem essa rotina da família, quase como um reality show, só que via redes sociais. Então, todo mundo viu ali o chá revelação da Maria Alice, da Maria Flor, do Zé. Então, existe essa parte de estar dentro, e a Virgínia, ela posta o dia dela inteiro, eu não sei como ela aguenta, inclusive, e tudo isso é uma realidade, assim, de surpresa, porque ele foi pra Portugal encontrá-la, ela estava em Paris, eles se encontraram, aí postaram jantar
romântico, não sei o que lá. Ontem e de mesmo? repente. Ontem mesmo. 4 horas antes, ela postou ali nosso jantarzinho de hoje, eles na cama. E no dia seguinte, no mesmo dia, 1 hora depois, quando ela já tinha anunciado ter ido dormir, veio o comunicado e hoje esta ela vai a público dizer que não é uma ação de marketing. O que me faz achar que talvez não seja, porque é uma situação muito séria para se brincar. Mas já tinha algumas especulações nesse sentido, né? De que eles não estavam bem e tal. Mas o que me causa estranheza é assim, é possível dizer, até quero ver com você. Quando o término ele é muito, vamos dizer assim, sensato, muito, olha, nós estamos terminando numa boa, é porque já não existia amor há algum tempo. Porque geralmente quando você termina no ápice da relação, você geralmente assim, fica louco da vida, sabe, não quer aceitar. Esse término significa que já não existe amor? Não sei se não existia amor, mas é muito boa essa consideração que você fez, porque de um dia para o outro terminar e tá tudo bem, é estranho. Ou eles já estavam falando desse problema, algum problema, e de novo ninguém estava sabendo. O que a gente não precisa saber, mas então aquela perfeição que a gente assiste não estava acontecendo. Né? Isso é verdade. Ou a outra hipótese seria um término abrupto. Tava tudo lindo, maravilhoso e terminaram abruptamente. E aí, se fosse abrupto, é porque teria acontecido algo muito grave, pelo menos para terminar de uma hora para outra, e não condiz com esse término romântico, fofo, beijinhos e fotos maravilhosas. Né? Porque o post me chamou muita atenção. O post de terminamos, é ela sentada no colo dele, assim, uma foto de começo de relação. Tá faltando peça nesse quebra-cabeça. Me dá imagens aí, velho. Ali, ó. Não faz sentido terminar uma relação com essa foto. Tem alguma coisa. Foi a primeira vez que ela foi pra Goiânia. Agora, repare muito bem aqui, porque parece que o fedelho do Henrique Kriegner aqui tá mais calado que porco assado na batata. Por que você tá caladinho? Eu não tô entendendo. Quietinho? Que história é essa? Eu não tô entendendo, Marinho. Assim, olha, ou eles não terminaram, ou eles separaram, né? Ou eles nunca foram casados. Acho que essas são as duas únicas possibilidades que eu vejo aqui. Talvez eram sócios, mas casados, de fazer plano juntos, construir uma família juntos intencionalmente. Você não termina isso do dia pra noite, tá tudo bem, vamos seguir amigavelmente. Não, casamento é um compromisso de vida. É um negócio que você se torna uma só pessoa. Não tem essa sociedade toda de agora eu vou aqui para um canto. Claro, isso obviamente acontece, é muito triste quando acontece, especialmente quando tem filhos, mas você não rompe tão facilmente assim para no dia seguinte, não, tá tudo bem, é como se fosse, contratei um serviço aqui que não deu certo. Não, olha, ficamos amigos, negócios à parte, é meio que isso, né? Mas eles estão casados assim há 5 anos e eu acho que um ponto importante que a gente precisa ver é que eles fazem terapia juntos, então eu imagino que... O que não é recomendado. Não, até pode ser, casal, sim, perdão, retiro o que eu disse. Sim. Mas o que acontece aqui, na verdade, é que talvez já viesse isso e não estava público. Exato. Mas eles vinham conversando sobre essa possibilidade e lá decidiram por esse término. Eles têm os filhos deles são todos muito jovens. Um bebezinho, inclusive. O Zé, o mais novo, é um bebê ainda. Então, assim, eles construíram uma família, eles são casados em comunhão parcial de bens, que é até um fato interessante nesse caso, porque eles eles tiveram um salto capital muito grande juntos. Então, isso também é uma coisa que com certeza deve desmotivar uma separação, porque no final das contas é muito valor, é muita disputa. E isso não parece estar presente aqui. Parece tudo muito tranquilo. E eu acho que a sociedade está tão acostumada a divórcios muito polêmicos, acusações, tipo Tom Brady e Gisele, sabe? Mesmo eles foi assim, Brad e Angelina Jolie, que é muito estranho pra gente um término tão amigável. Mas então, amiga, e blazer parece... Não é impossível, mas saudável. É estranho. Estranho. Combinaria com essa coisa de estarem já pensando sobre isso e a gente não sabia. E combina também com eles são figuras públicas e talvez eles queiram preservar a imagem deles, dos produtos, dos filhos. E aí desenharam toda uma narrativa para expor. Tem mais cara de ser algo por aí. Isso, lembrando, né, Kriegner, que além de todo o desgaste que veio ali pós, enfim, a presença dela na CPI das Bets, também teve o anúncio ali pela Escola de Samba Grande Rio, que ela seria a madrinha, né? A rainha de bateria, não. Acho que é a madrinha, é a rainha de bateria. A rainha de bateria no lugar da Paula Oliveira, né? Mas também, né? Aí também que substituir uma figura mais do que icônica, um estandarte aí das
das mulheraças aí do samba brasileiro. E acabou sofrendo um hate colossal, um tsunami de hate, um unfollow em massa, inclusive nas redes da própria Grande Rio. Então, isso serve até só como mais um elemento aí de pano de fundo nesse desgaste todo do último mês. Desde que ela terminou, ela já ganhou mais de 200 mil seguidores. Então já compensou. Ela tinha perdido 500 mil na CPI, né? Tinha perdido 500 mil na CPI. Então talvez está recuperando aí. Quem sabe essa é a meta. A internet também é péssima, né? Falaram assim que depois que viram ela sem maquiagem, sem tanto figurino na CPI das Betas, prestando depoimento, que aí o Zé Felipe desencantou. Nossa. Ela é linda. Eita, Laia. Mas tem uma coisa que a nossa diretora mandou aqui, que a foto que eles usaram para anunciar o término foi registrada em 2020, quando o casal completava então 1 mês de namoro, e publicada exatamente no dia 27 de julho daquele ano. Curiosamente, o anúncio do término ocorreu exatamente 4 anos e 11 meses depois da data da postagem original. Então... e o que eu ia comentar é que eles caíram na estatística, né? O IBGE diz que a separação em menos de 10 anos está dando em 47,8%. É quase 50% dos casais se separam com menos de 10 anos. E o interessante é que se você perguntar para alguém lá no altar, né? Quantos por cento você acredita que esse casamento vai durar para sempre? Quase todos respondem que... 100% respondem, eu acredito que o meu casamento vai durar. Mas... Você não entra num casamento pensando o contrário. Exatamente. Talvez internamente, mas você não quer confessar, né? Mas é engraçado, mas é muito 50%, como né? a gente tem visto, né, a durabilidade dos casamentos também se estendendo cada vez menos. Antigamente, assim, era pro resto da vida. Eu vou trazer aqui posso questões, né? apimentar com um possível ângulo aqui que possa fazer sentido, né? Talvez, nesse mundo de hiperexposição, da ditadura do algoritmo, muitas mulheres ali no afã de projetar uma suposta estabilidade, que estão criando uma família e se casando e vivendo esse sonho de qualquer menina e mulher, acabam fazendo isso muito mais para ter, enfim, os likes o carinho virtual do que propriamente fazer algo que ela fielmente acredita que pode seguir adiante, né? Isso também pode servir para o homem e para o marido igualmente. Você acha que isso faz sentido? Não, certamente. E o casamento no dia a dia não tem muitos likes, né? Exato. Não vive de like. Dentro de casa, na realidade, a gente sabe que é outro. E talvez esse contraponto de uma vida que te valoriza, que valida tudo que você faz, aí você vai para a vida real, onde tem um monte de perrengue que a gente sabe, talvez esse contraponto dificulte mais ainda para uma figura pública que vive de um mundo perfeito. E aí acho que em casos assim, a gente acaba vendo até meio que não sei se eu posso até chamar a questão da banalização da separação, Total. né? No sentido... Porque é uma questão traumática. Vamos dizer, quando a gente fala de amigável, não é que a gente esperasse um escândalo, uma briga, ou... Ninguém tem nada a ver com isso. Mas a questão é que é um trauma. São duas pessoas que fizeram planos juntos, construíram muitas coisas juntas e decidem sair. Para as crianças é um trauma também, né? E quando vem essa coisa de, não, seguiremos sendo uma família, vamos estar juntos, temos muito respeito, muito... É claro, tem que ter respeito por todo mundo. Eu acho que isso gera um negócio que, estamos com uma incompatibilidade aqui, vamos separar, cada um segue e a gente segue sendo uma família diferente. Quando lá atrás, na época dos nossos avós, etc., você tinha que lidar com a dificuldade, não tinha muito arruma um jeito, vai trabalhar, trabalhar aí, cada um melhora o seu, para fazer essa união dar certo, né? Acho que falta um pouco disso, talvez por isso que tem tanta separação. Amor moderno é isso aí, né? Até o adeus tem que viralizar, pelo visto. É isso. A gente vai partir aqui para todo mundo que nos ouviu pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Fica por aqui. A gente agradece e amanhã estamos de volta, claro, às 10. Tchau. E em frente aqui, o papo tá bom, a gente segue adiante. Doutora Karina é por aí, Vou Jess fazer também. Só um contraponto Claro. aqui. Você falou que as pessoas poderiam planejar, tal, né, o casamento. Mas quem é que planeja em 10 meses? A gente viu a moça aí da agência funerária, conhece o rapaz há 10 meses. Se encantou antes, 10 meses. Você nem tem tempo de planejar. E a gente vê o começo do casal da Virgínia em 2020. Eles foram morar juntos em menos de 3 meses. Exato. Que tipo de planejamento você fez? Você casou na paixão, né? E a grande pergunta, acho que da sociedade hoje é assim, vou fazer uma pergunta para vocês pensarem. Como é que a gente continua desejando aquilo que a gente já tem? Né? Acho que isso é um problema para casamento e para tudo na vida. Continuar desejando aquilo que a gente já tem, eu acho que é o grande lance pra gente... Exatamente. Quantas vezes essa talvez foi a grande sacada nesses blocos finais do Morning Show, sempre riquíssimo aqui em reflexões,
de as pessoas, ao tentarem dizer que são devotas a uma causa, a uma pessoa, dizem, eu mato e morro por você. É muito mais heróico e corajoso você se propor a viver e se dedicar a isso, mesmo quando não é bonito, mesmo quando não é popular. É isso aí. Não é isso? Eu acho que essa foi a grande sacada dos últimos meses que a gente propôs aqui. Agora, podemos... Jess, bota o teu chapéu de Sherlock Holmes, eu tô aqui de Watson, aqui o seu cupincha. Bota aí a imagem de novo aí do término, por favor, minha diretora Helena. A imagem do término dos temos aqui para projetar? Temos aqui a imagem pelo seguinte. Eu quero fazer uma interpretação do gesto aqui, porque para mim isso aí não é necessariamente um divórcio, é um grande storytelling. Vê se você concorda. Mãos dadas ali, tentativa de mostrar maturidade, afeto e respeito mútuo, ausência de contato visual. Seria o fim real da conexão. E o texto dizendo, né? Decidimos seguir caminhos diferentes. É o clássico movimento de relações públicas para preservar contratos e audiências, quase como a separação já vem roteirizada com frase de impacto e cada um tendo o seu spin-off. Faz sentido minha tese? Fica de pé ou não se sustenta um peteleco? Não, acho que pode fazer sentido, mas assim, eu realmente acompanhei os dois há um tempo. Então, eu entendo um pouco da personalidade deles. E pra ser sincera, eu acho que tem alguns traços de dor na fala do Zé Felipe. É verdade. No vídeo, ele tava claramente chorando e com a voz embargada. Então, eu imagino que tenha sido muito difícil. E claro que eles, como pessoas públicas, têm que ter uma preocupação com a imagem. É normal e tá tudo bem. Eles começaram, eles viveram intensamente e assim se encerra. Não é o caso deles, mas eu concordo com o Kriegner. Talvez não seja. As pessoas estão desistindo muito fácil de quem dizem amar. Eu acho isso um problema. É isso aí. Só faltou o Zé Felipe cantar Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Representando o pai, quem sabe. Eu ainda sigo apostando que tem caroço nesse angu, mas vamos estar repercutindo.